Apareceu aqui e falou, Papa Paulo. Que maravilha. Aí, então, Papa então, com todo respeito aos irmãos da Igreja Romana, tenho carinho e respeito. Não, porque você brincar com o Papa não quer dizer que seja falta de respeito à Igreja. De forma nenhuma. Eu cansei de fazer a imitação do Papa anterior, né, que ele falava tirava um cochilo, mas e daí? Isso não é desrespeito com a Igreja. Entende que não? Não. Então, João, o que acontece é o seguinte, nos acordos que aconteciam entre os reinados, aí eu já falei que obrigado, o século IV, V, obrigou a Inglaterra a ficar. E você sabe que os acordos que os papas eles fizeram com os reis, você não tinha como negar. Porque logo em seguida vem Inquisição, vem Cruzada, ninguém podia negar. E o Papa foi criando então as leis, unindo todo mundo a Roma, porque como era a igreja? Era a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. A igreja una, santa, católica e apostólica. Né? Romana, 313, com a conversão de Constantino. Mas, aí foram criando leis. Dentre elas a do ano 1000 e alguma coisa, que obrigava o celibato, que você sabe que é uma coisa, não é bíblico, não é divino, é uma decisão do Papa. A hora que ele quiser, ele revoga. É quase que uma... Me parece que se você escolhe ser um sacerdote da Igreja Católica, eu tenho a impressão que o celibato é quase, a castidade é quase que uma oferenda que você faz. Isso, a partir do ano 1000. Agora, as pessoas não sabem que no Oriente os padres católicos romanos, os uniatas, são casados. Porque também foi um acordo político para não perder a Igreja do Oriente. Então, veja, sempre a política está no meio. Mas Deus age no meio da política. Sim, mas tudo isso partiu do que eu falei, que o Henrique VIII, que aí é 1400... 1500. Que morre o pai dele, o Henrique VII. Comecinho 1530, alguma coisa. Então, 1500 e pouco, num acordo entre Espanha, Vaticano, a França e a Inglaterra, para manter ali o poder, né? Então, o Papa faz um acordo com a Espanha e a Catarina se casa com o filho do Henrique VII, irmão do Henrique VIII. Com a morte do filho do Henrique VII e com a morte do Henrique VII, Roma aí faz então a união do Henrique VIII com a Catarina. Ele Henrique casa VIII com 16 anos para continuar mantendo o sistema. E aí, para a gente não ficar dando aula aqui, porque as pessoas podem ir lá no Google e ver isso com facilidade, o que acontece? Ocorre o seguinte, que o Henrique VIII estava louco para ter um filho homem. Mas ele comeu a Catarina. E as irmãs da Catarina, as primas da Catarina... E depois ele disse que não comeu a Catarina, que o casamento não foi consumado, mas ele comeu direitinho. Mas, João, veja bem. Padre, que comeu, comeu. Ele não só comeu a Catarina, ele comeu todas. Sim. Ele comeu várias. Não, mas ele usou como pretexto. E não foi só ele. Não, o que ele usou... Ele usou como pretexto não teve pretexto, teve o seguinte, o Henrique VIII... Não foi consumado o casamento. O Henrique VIII queria uma filha... Vamos resumir. O Henrique VIII queria um filho homem. Mas antes de resumir, ele não disse que o casamento, como pretexto para a separação, para anular o casamento, ele não disse que o casamento não tinha sido consumado? Não. Eles faziam aqueles acordos, aquelas reuniões... Pode ir no Google, está lá. Vai lá no Google que diz assim, ó, cuidado com o que dizem no Google de mim e de você. O que acontece é o seguinte, era acordo. Então eles faziam os acordos e precisava continuar casado. Quando ele pediu o divórcio, e falaram com o Papa, que o Papa fez a concessão e a Espanha ameaça invadir o Vaticano, Filipe. E o Papa volta atrás, Filipe era tio da Catarina. Era, sobrinho. Sobrinho. Tudo acordo. Tudo acordo. Então o que aconteceu? A igreja da Inglaterra, os reverendos, os padres, eles aproveitaram daquele momento. Ele falou, é agora, vamos aproveitar. A Inglaterra é a rainha dos mares. Foi uma pauleira, mas tinha gente que não queria. Muitos não quiseram, como não querem até hoje. O que acontece é o seguinte, a igreja anglicana, ela não é melhor nem pior que as outras igrejas. Só que é o seguinte, dentro da igreja... Ela é mais liberal, Ela é liberal. Por exemplo, você tem... regiões que não aceitam que a mulher seja ordenada. Você tem ordenações femininas. Na Igreja Anglicana tem. Na Igreja Anglicana tem. Tem regiões que querem, tem regiões que não querem. Você não quer? Não quer, mas você vai aceitar porque é uma decisão da Igreja. E qual é a posição da Igreja Anglicana em relação ao homossexualismo? Padre homossexual.
Você quer saber sobre o homossexualismo ou sobre o padre homossexual? As duas coisas. As Não, duas porque uma coisa reflete na outra. Reflete na outra. Veja bem, Jô, é evidente que... Sem querer te interromper, já interrompendo, só para esclarecer. Porque na Igreja Católica, o homossexualismo ainda é considerado pecado, não é isso? É pecado. Pois é, então a partir daí... Pelo menos a prática é pecado, é pecaminoso. Sim, a prática. Se você for, saiu agora um documento da CNBB dizendo que se você for gay e for celibatário... Não sair do armário? Não sair do armário, não há problema. Dentro do armário, pode. Pode. Se você estiver sozinho dentro do armário. E não tiver cabide no armário. Esse reverendo é terrível. João, mas então, vamos lá, qual é a posição? A posição é a seguinte, o que acontece é que nós somos seres humanos. Heterossexuais, gays, homens ou mulheres, nós fomos chamados e enviados para Jesus Cristo para amar as pessoas. E criados por Deus. A imagem e a semelhança de Deus. As pessoas confundem que ser homossexual é ter uma vida de promiscuidade. É verdade. Que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aliás, as maiores atrocidades feitas por seres humanos não foram por homossexuais, foram por heterossexuais em todos os sentidos. Em todos, dentro da igreja e fora da igreja. Tá então, pelo menos a mim, eu, reverendo Aldo e os colegas, nós da Igreja Anglicana do Brasil e os anglicanos que eu conheci no Canadá, nos Estados Unidos e da Inglaterra, nós amamos e queremos as pessoas na nossa igreja. Eu tenho amor a todas as pessoas. Se alguém chegasse para Cristo, para conversar com Ele, para falar com Ele, para dizer assim, eu te quero, eu te amo, eu quero o seu abraço, eu quero o seu carinho, eu quero o seu olhar, Jesus ia olhar, ia abraçar e não ia... Jô, saiu agora, você já sabe, uma pesquisa dizendo o seguinte, o nosso cérebro, nós temos, já está provado cientificamente, que há uma diferença entre o homossexual e o heterossexual. Isso não é doença, nós nascemos assim. Nós fomos feitos assim. Todos são criaturas feitas à imagem e à semelhança de Deus. Principalmente o homem confunde, né? Acha que Deus é que é feito a nossa imagem e semelhança. Tem muitos que confundem. Né? Aliás, o que tem de donos da verdade por aí, não é? Você veja, tem gente que é dona da verdade. Há 41 anos atrás, o Dr. Zerbini fez o primeiro transplante de coração no Brasil. Eu dei aula no Colégio Pio XII e no Colégio São Luís dos Jesuítas, dei aula de educação religiosa, até quando eu fui para a Anglicana, evidentemente, que são colégios católicos romanos. Então, o Dr. Zerbini disse para mim assim, quando eu fui fazer o meu primeiro transplante, quem mais me perseguiu foi a igreja. Hoje você tem bispos e padres que fazem transplante. Não, em pesquisa de célula-tronco também dá um problema sério. Eu fui, uma vez, uma igreja, eu fazia casamentos em algumas igrejas de São Paulo, porque a igreja anglicana está lá no livrinho dizendo assim, todo padre católico romano, metodista, presbiteriano, luterano, as igrejas históricas, podem celebrar abertamente na igreja anglicana. E nem sempre a gente recebe reciprocidade, mas não é por causa disso que eu vou fechar. Então, outro dia, uma igreja famosa, das mais conhecidas de São Paulo, o padre me ligou e falou, olha, desculpa... Reverendo Aldo, a Aldo, me chamou de Aldo, a gente se trata, falou, desculpa, mas você não vai mais poder fazer casamento aqui, né? Porque uma comissão foi reclamar ao bispo que você casa divorciados, que você dá comunhão para criança, que tem gays que frequentam a sua comunidade, que você é a favor do estudo das células-tronco, que lá nas creches com as suas crianças você faz reunião com as mães e prega, né, o uso do preservativo, da vasectomia. Falei, tudo bem, não há problema, eu não vou mudar a minha opinião para poder celebrar no seu templo. Não é? Eu vou fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Então, ser anglicano, Jô, olha, eu garanto a você que se eu fizer uma pergunta a essa plateia e perguntar a você, não estou pedindo para ninguém mudar de igreja, independente da igreja que você frequenta, eu provo que todos vocês aqui e que você tem o conceito anglicano dentro de você. Você é contra ou a favor do estudo das células-tronco? Eu sou a favor. Você acha que as crianças devem ficar na rua jogadas nos faróis ou que a gente tem um controle de natalidade onde o médico é que vai dizer para a mãe o que ela tem que fazer e não o padre? Não é isso? Pronto. Os homossexuais têm que ser excluídos da igreja ou incluídos da igreja? Então você é anglicano.